Saudações, sejam bem-vindos a mais uma edição do Acácia Podcast. E hoje não trazemos uma conversa diferente, como de costume, mas sim uma conversa mais interessante ainda. E vamos falar sobre o comportamento emocional dos jovens, sobretudo na nossa sociedade. Vamos tentar procurar entender o que é isso de saúde mental, redes sociais e pressão, acima de tudo, sobre os jovens. E para falar deste tema, está conosco no estúdio da Casa Podcast a psicóloga Cândida Moval, que desde já agradecemos por ter aceito o nosso convite e mais uma vez seja bem-vinda ao Acácia Podcast. Muito obrigada, Pauline Jaguar. Obrigada a todos que acompanham o podcast. Meu nome é Cândida Movalo. Muito obrigada pelo convite. Olha, eu sempre costumo dizer, quando o assunto é saúde mental, é psicologia, é comportamento humano, podem contar comigo sempre e arranjar tempo para poder debruçar um bocadinho sobre esse tema. Ok? Eu acho um tema muito interessante. Por acaso, ultimamente, nós os jovens vivemos um pouco pressionados com a vida, queremos tudo ao mesmo tempo. E quando vemos alguém aí aparecer, não procuramos entender o que vem por detrás desta mesma pessoa. Queremos também estar no mesmo patamar, o que é difícil. Mas então, vamos para a primeira pergunta. Hoje fala-se muito da ansiedade. Isso realmente aumentou ou o número cresceu entre os jovens ou apenas estatística? Os dois. Os dois. De Ok. fato, fala-se muito, aumentou, e de fato, a estatística mostra que de fato aumentou. E há maior conhecimento. Olha, estamos numa época digital, estamos num Ok. mundo conectado digital global, as coisas circulam à velocidade da luz, temos a oportunidade de saber em tempo real o que acontece em qualquer canto do mundo, basta ter um smartphone em mão e ter acesso à internet. E toda essa conjuntura trouxe muitos efeitos psicológicos para as pessoas. As pessoas, embora sejam próximas, elas estão distantes, elas estão cada vez mais corridas, estão toda a gente em busca de algo para além, estão toda a gente em busca de coisas boas, estão toda a gente a não querer buscar por fora. E não só, o estilo de vida mudou muito, somos a geração tecnológica, temos muita internet, temos muita comunicação, há muita correria, há muitos estímulos. Essa geração tem muitos estímulos que outrora não vista. Crianças de 12 anos já pegam em tablets, pegam em telefones. E toda essa conjuntura fez com que houvesse uma mudança comportamental dos seres humanos. Aquele cuidado que outrora havia nas gerações passadas já não há. As pessoas hoje estão. É capaz de tu não conheceres o teu vizinho de lado. Aquela irmandade, aquela familiaridade que Ah, é? existia. Exatamente, aquele autocuidado que existia nas gerações passadas. Onde eu me lembro, quando eu era pequena, nós brincávamos na rua. Se bem que existem locais que ainda há. Não é todo mundo assim, obviamente. Há bairros em Maputo, há bairros nos outros distritos mais recônditos que ainda prevalece um bocadinho mais de irmandade, etc. Mas no mundo corrido, no mundo urbano, é capaz de tu não conheceres o nome do teu vizinho. Já ouvi Sim, casos. Eu mas já é vi casos, Maputo. sim, eu Mas vivo por no que isso distrito que eu acontece? fumo. A correria do dia, eu teria dificuldades em perguntar porque é que isso acontece. Ok. Porque eu já acompanhei vários casos de pessoas aparentemente que viviam sozinhas, perderam a vida e só fosse descobrir o corpo uma semana depois. Porque começou a exalar um cheiro nauseabundo pelo prédio. Ok. Mas ninguém se deu conta que aquela pessoa já não estava a circular, que aquela pessoa não saiu, não entrou. Estamos cada vez mais individualistas, já não estamos assim tão coletivistas. Então isso propicia muito o aumento da ansiedade e depressão e, consequentemente, taxas muito elevadas de suicídio, taxas elevadas do consumo de álcool e outras drogas como um mecanismo de escape. Então, de fato, aparentemente, de um lado, há mais literacia Mas isso mental. ocorre durante o tempo e existem indivíduos que já nascem Oh, com esse tipo de. os problemas dos transtornos mentais são multifatoriais, não é apenas uma causa. Tem as causas hereditárias genéticas, que têm a ver com, por exemplo, famílias que temos um membro direto que teve esquizofrenia, depressão, etc. Pode também ter mais prevalência ao longo da família. Outras gerações, depois de nascer um filho com a mesma patologia, pode ser hereditário. Temos também fatores sociais, de Uhum. conjuntura social, que pode propiciar o stress diário, a pressão diária, muita vindo do trabalho pode levar a um burnout, que leva a grande nível de ansiedade.
E também, não menos o meio, como também a própria forma como a pessoa encara o seu dia a dia. A forma, porque somos pessoas diferentes, cada um tem os seus mecanismos de defesa, cada um tem os seus mecanismos de coping, mecanismos de enfrentamento do problema. Ok, A mesma coisa que uma bala pode não te abalar tanto. ok. Há pessoas, podemos ter irmãos gêmeos, Uhum. ambos perderam o pai, sofreram por luto, mas vais ver um que melhorou, ou melhor, melhorou entre aspas, mas encarou de uma forma mais, entre aspas, aceitável, polite, E e o seguiu a outro, vida, e outro afundou em drogas e não conseguiu mais sair daquela vida de luto. Teve pessoas que trabalham na mesma casa, com os mesmos índices de educação, mas um torna-se drogado, outro torna-se primeiro-ministro. Então, falou são pessoas diferentes. esquizofrenia. Esquizofrenia. Pode explicar mais sobre isso? Não Deixa eu seria ver o se eu foco do entendo. nosso, não seria o foco do nosso podcast, mas esquizofrenia é um transtorno mental, psiquiátrico. Ok, disse que também pode ser um pouco de personalidade, mas nem tanto é discutível, que é onde a pessoa tem ahm, fantasias e tem uma certa ah, forma de ser e estar que confunde o real e o irreal. Onde a pessoa pode ter alucinações auditivas, ouvir vozes que outras pessoas à sua volta não ouvem, a pessoa pode falar sozinha e estar no seu mundo da lua, pode ter alucinações visuais, ver coisas, vultos, pessoas que as outras pessoas não veem, pode ter num mundo, e a esquizofrenia é crônica, ela não tem cura, mas tem tratamento. Se a pessoa tiver um bom psiquiatra, fazer uma boa medicação, tornar antipsicóticos, tomar psicofármacos, estabilizadores de humor, mas claro, toda essa medicação prescrita por um médico psiquiatra já certificado com a carteira ou médico clínico geral, fazer a terapia, a pessoa pode ter uma qualidade de vida aceitável. Mas a Ok. esquizofrenia faz com que as pessoas vivem no mundo da lua, elas podem falar de coisas que não têm nexo para nós meros mortais. Para aquela pessoa faz total sentido. Ah, é? Pode ter uma fixação em falar de extraterrestre, dizer que conversou com extraterrestre, dizer sim, a pessoa está num mundo Normalmente. fantástico. Normalmente. E temos pessoas assim que convivem conosco diariamente. Hum. Algumas pessoas não. Eu nunca vi os nossos típicos, não digo, porque você vai fazer um diagnóstico assertivo, mas algumas pessoas que, moradores de rua, que estão lá, podem sim ter esquizofrenia, pode desenvolver. Como é que é possível identificar ou saber Uhum. que isso está a acontecer? Contigo? Ótimo, ótimo. São vários fatores. Nós vivemos em coletividade. Normalmente a pessoa começa a ter um comportamento contrário do que é esperado na sociedade, contrário daquele que era o seu comportamento normal. Pode acontecer que era uma pessoa sociável, passa a se isolar, ou era o contrário, era alguém que ficava mais retraído, passou a ser mais eufórico. Pode acontecer que são pessoas que têm dificuldades de dormir, de ter uma boa qualidade de sono, passam muito tempo em alerta, começa a falar coisas sem sentido. Para caso de esquizofrenia, Ah, ok. sim, começa a falar coisas sem sentido, a viver no mundo da lua. Também caracteriza-se muito com o espaço onde a pessoa vive. A pessoa normalmente tem muito desleixo e dessas coisas totalmente espalhadas, etc. Mas outros transtornos, como depressão, ansiedade, as características são outras. Para a depressão é uma tristeza persistente, constante e profunda, onde a pessoa pode ter razão ou não ter razão. A pessoa passa a ter distúrbio de sono, ou dorme demais, ou fica sem sono, fica com insônia. Essa parte aí, aproveitando essa parte, eu Sim. conheço um jovem que tem problemas de sono. E isso podemos chamar também de esquizofrenia. Esquizofrenia, não, por favor, Esquizofrenia. não vamos. Está aí o problema da informação. Ok, Eu acho que eu e mais outros colegas psicólogos devem partilhar a mesma opinião. ok. Muita gente hoje em dia, de tanto ler, ter acesso a conteúdos de saúde mental, está disponível, ter acesso aos coaches e outros psicólogos nas redes sociais que falam abertamente sobre as patologias, elas gostam de fazer o autodiagnóstico, o Oh, que é errado. ok, ok. Porque não é um fato isolado. Esse jovem pode sim ter um problema de sono, mas não quero dizer que ele tem outros fatores, porque tem critérios para classificar e avaliar e diagnosticar uma certa Mas patologia. esse autodiagnóstico, não achas que é por causa da internet? Claro, a pessoa vê, normalmente aí o médico a dizer, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo. E logo dizia, de fato, eu sou depressiva. Mas não, tem muitos transtornos. Às vezes a pessoa não tem uma depressão, é só uma crise existencial típica, porque a vida não é feita só de altos.
Hoje em dia vende-se muito felicidade. As pessoas todas estão felizes, aparentemente. Normalmente. Quanto não estão. É normal na vida ter tristeza. Mas a tristeza da depressão é mais profunda. Mas na vida sempre vai ter altos e baixos. Não quer dizer que tu estás deprimido. É normal um dia não esteres com a mesma disposição e estares triste. Porque sofreste luta, aconteceu alguma coisa, estás cabisbaixo. É normal. Logo, nós mulheres, pior ainda. Nós temos TPM, nós menstruamos. E a cada ciclo menstrual, tens namorada? Não. Tens? Não tens? Não Ok. tenho. Se tivesse, acho que no Vunga tem. Assim como homens casados também devem perceber. Não queres Nas arranjar? vésperas. Não, posso arranjar. Eu também sou solteira, mas és muito magro para mim. Se fosse eu, tinha que carregar. Então achas que eu não. Não, eu não disse isso. Vamos voltar para o tema. Eu só estava a dizer o seguinte: as mulheres são mais propensas a ter ansiedade e depressão. Ok. Típico também por questões hormonais. Nós temos hormônios femininos que não têm os homens. E, bom, por acaso, na época da TPM, muitas enfrentam depressão sazonal por conta do período menstrual. Elas facilmente choram. Tem uma mulher aqui, pode Mas isso acontece na primeira Fica. viagem ou. Por isso, desde que a mulher começa a menstruar, algumas têm sintomas TPM. TPM é tensão pré-menstrual, que são muito intensas. Umas ficam mais sensíveis, choram demais. Outras ficam com compulsão alimentar, querem comer muito doce, chocolate. Outras têm cólicas doentias de não conseguir levantar da cama. Outras começam a ficar muito irritadas, qualquer coisa gritam. Doutorado humano lá em casa. Exatamente. Outras choram com facilidade. Outras têm mania de limpeza. Quando estão menstruadas, tomam muitos banhos, limpam muito a sua casa. Cada uma tem o seu jeito de ser e estar. Eu, então, Acontece isso tudo. eu fico uma formiga. Quando eu estou de período, eu gosto muito de chocolates, doces e tal. Essas coisas todas eu como do mundo compensação e fico com muita sensibilidade. Tanto que para mim, quando eu sei que, porque eu tenho, graças a Deus, eu sou regular, quando eu vejo o meu calendário, nas vésperas, meu TPM, principalmente nos 2 dias que está para começar, eu não costumo aceitar novos pacientes para Ok. terapia. Porque normalmente as pessoas na primeira consulta nunca vêm contar histórias bonitas. Elas sempre vêm contar as piores histórias que podes evitar. Porque a pessoa procura um psicólogo quando tem problemas. Então, sempre nessas vésperas, eu me policio para não receber novos casos. Porque senão corro o risco de chorar com o paciente. Porque eu estou muito sensível. A menstruação comigo, eu fico muito sensível nos primeiros dias. Depois, já para o terceiro, eu já fico bem e volto com o meu humor estável. Então, a mulher sofre muito. Não é à toa que a mulher, depois do parto, costuma vencer a depressão pós-parto, outras complicações. Mas diz-me uma coisa que eu queria entender aqui, relativamente a pessoas que procuram psicólogos. Aqui em Moçambique, este mercado corre, posso assim dizer. Epá, Nós há temos muito aquele hábito. estigma. Não, Sim, para ir para concordo, há muito estigma. não. Eu só para decidir fazer psicologia, quando eu disse aos meus pais que eu ia prestar exame de admissão para psicologia, não imaginas. Quase me deserdavam. Meus familiares não queriam de jeito nenhum que eu fizesse. Mas porquê? E por quê? Por conta do mercado mesmo. Eu entrei no curso em 2011. Já Por isso, tempo. nem por isso, até porque eu estudei numa universidade pública, a mais antiga e prestigiada do país. Sabe qual é? Não? Universidade da Online. Ok. Então eu estudei lá. E no mínimo pagava-se propinas semestralmente, não era tanto dinheiro, praticamente estamos de borla, o Estado moçambicano subsidiava. Então, quando eu decidi. Foi uma decisão sua ou Sim, foi uma decisão minha. Eu, quando tinha 14, 15 anos. psicologia? Não, eu sofri de depressão. Eu Ok. comecei a chorar mais do que deveria, comecei a perder muito peso, já era sintomas psicossomáticos. Tinha muita insônia, comecei a perder muito peso, a faltar com apetite, as coisas que me chamavam, me despertavam a atenção, já não desportava. Então minha mãe me levou ao hospital. Tipo, deve ser uma malária, tu não dormes na rede mosquiteira. Lá fomos ao centro de saúde local no meu bairro. Fui atendida, fizeram um hemograma, acho que mais alguma análise de malária e tudo deu tudo bom. Eu falei, tudo bem. Só nos deram paracetamol, voltamos para casa. E eu piorei, porque eu disse, nem doente eu tô, mas eu tinha muita dor de cabeça, muita enxaqueca. Eu estava a pensar que eu tinha um cancro de cérebro. Estava a dar uma novela que tinha alguém que tinha um cancro de cérebro. Eu estava a pensar que eu tinha isso. Porque eu também não sabia o que eu sentia. Mas eu estava muito triste por muita coisa que me aconteceu. Então minha mãe disse, não, vamos ao Hospital Central amanhã. 2 dias depois fomos ao Hospital Central. Chegou que, graças a Deus, eu encontrei uma médica muito atenciosa. Minha mãe, ela disse, o que se passa? Está a fazer a entrevista? Tudo bem, né? Depois minha mãe tirou os resultados do centro de saúde e mostrou. Disse, não, mas ela não acusou malária, mostrou.
Ela disse, esses indicadores são muito saudáveis, a tua filha. Mãe pode afastar? Ela pergunta, Cândida, o que é que se passa? Eu comecei a chorar compulsivamente. Eu a dizer, não, está tudo muito difícil desde que eu voltei para a escola. Eu estava a sofrer muito bullying, estava a sofrer. Eu era ET, eu era aquela menina certinha, estudiosa, e parecia que todo mundo ia contra. Na A altura estava menina, na moda ir a coconut. a menina com lanche na pasta. Yeah, aquela menina certinha. Todo mundo a coconut, todas as minhas colegas já, muitas delas já haviam deixado de ser virgens. Eu sequer havia beijado na boca na altura. Então, não era uma 15 pressão de anos. 15 anos. Eu estava na primeira classe. Não era uma questão de pressão direta, porque eram pessoas que me gostavam muito de mim. Eu sempre Hoje em casei dia, depois. Não, eu te nunca fui mandava de, oi. nunca fui Ou de não discutir mostrava muita disponibilidade, atenção. ficavas assim. Eu também sou muito tímida nesse aspecto, embora seja extrovertida, as pessoas confundem isso. Mas na altura eu era muito imatura. Ok. E eu era muito cristã, eu lia muita Bíblia, eu queria seguir os preceitos da Bíblia, casar virgem, e era conflituoso, porque o mundo era totalmente contrário. Eu comecei a achar que eu estava diferente, com muita imaturidade, eu não conseguia assimilar tudo aquilo. Então, numa altura que todo o meu grupo já namorava, já beijava, saía com os namoradinhos, recebiam presentes, e eu ficava para trás. Então, isso começou a criar um sofrimento em mim que eu não conseguia nomear. Então, pelo nível que eu estava, de perda de peso, de muito estresse, não só tinham coisas familiares também que me incomodavam. Na altura eu me sentia muito sozinha. O meu irmão mais velho estava fora a estudar. Eu sentia saudades dele, eu não podia comunicar com ele sempre. E era muita pressão. Meus pais Uma sempre fase foram. da adolescência, né? Sim, Yeah. típica da adolescência mesmo. Exato. E aquela coisa, meus pais sempre foram muito exigentes, meu pai cobrava muito de escola, meus pais sempre foram um ponta fina. Eu saía às 7h30, mas eu tinha que estar às 7h30 em casa, vê se pode. Como? Eu estava na manhã e via na Pandora, meus pais diziam às 7h30 dentro de casa. E as carinhas? Não, meus pais diziam às Como era 7h30. Eu deveria perguntar a eles. Mas era aquela coisa, das 7h30 em casa, final de semana eu não ia a festas, eu tinha que ficar na explicação, justificar as notas. Então, era uma tropa a minha casa, era um quartel, entre aspas. Mas eu agradeço meus pais pelos limites que eles me deram, isso fez a pessoa que eu sou hoje e me poupou de muitas coisas. Mas eu não conseguia aceitar toda aquela prisão que eu vivia. Então, depois ela analisou. Ah, lindo. Quando ela pediu minha mãe para entrar, minha mãe me encontrou a chorar, olhou para mim. Depois ela disse: Desculpa, tua filha tem que ir ao psicólogo. Minha mãe, o quê? Psicólogo? Você vai branco. Todo mundo a pensar. Então nós fomos ao psicólogo. E olha, o que mais me impressionou é porque nós fomos transferidos ao Hospital Central, fomos ao CERPIS, que é o Centro Centro de Terapia Interjuvenil, existe até hoje. Fomos para lá, tinha uma bicha enorme. Marcaram consulta para 3 meses depois. A lista da psicóloga estava preenchida. Isso em 2009. As pessoas Yeah, precisavam de de consulta. psicólogo. Eu nem sequer sabia dessa realidade. Era uma psicóloga que lidava mesmo com crianças e adolescentes. E até ela é famosa, existe hoje. Um beijo, doutora Mabel Serra. Acho que ela se lembra das peripécias que eu ia contar lá. Então, ela... Assim, a recepcionista disse: sim, a consulta, aquilo deveria ser fevereiro. A consulta fica para maio, 4 meses depois. Minha mãe, desculpa, mas a médica disse que é urgente. Não tem espaço, dona. Minha mãe não tem especial. Opa, pode ir a especial. Ok, depois nós saímos. Só que eu tinha uma tia que trabalhava no Hospital Central, então minha mãe ligou para ela com o juiz, chegou lá, conversou com o colega e marcaram consulta para uma semana depois. Interessante. E eu comecei a fazer as terapias. Ués. Sim, depois eu comecei a fazer as terapias, comecei a perceber muita coisa. Infelizmente, na minha família temos casos recorrentes de problemas de foro mental com alguns membros da família. E isso também pode ter propiciado uma carga hereditária. Então, também por ter convivido na minha infância com algumas pessoas que de repente começaram a voar, entre aspas, começaram a partir, como diz a Panessisiano, para a quinta dimensão, eu comecei a justificar que, afinal de contas, esse era o interesse. Meu pai queria que eu fizesse engenharias, até porque eu estava fazendo ciências com biologia. Na altura, essa questão de gás em Palma era uma projeção. Meu pai queria tanto que eu fizesse engenharia de petróleo, geologia. E eu queria fazer isso, mas depois de eu passar dos 6 meses de terapia, de medicação, depois disseram que eu estava liberada da medicação. E sempre que eu fosse ao hospital, porque eu inicialmente fiz semanal, ia todas as semanas, depois passei a ser quinzenal, depois passei a ser mensal, depois a ser trimestral.
Porque as doenças mentais estão aí, essas querem resultados imediatos enquanto leva o seu tempo. Então, eu sempre que fosse ao hospital, eu conversava com as pessoas na bicha. Uhum. Sempre tinha casos que me impressionavam. Por que estás aqui? Estou aqui porque eu fui violada sexualmente. Uau. Tu aí, tipo, aquela Yeah. menina Eu dizia, mas que aqui é essa tipo, o que é que tem? Eu tenho dislexia, eu tenho problemas de aprendizagem. Depois perguntava, o que aconteceu? Sofri um acidente, todo mundo morreu no carro, exceto eu. Então eu conhecia histórias maravilhosas das minhas adolescentes. Nós criávamos já um marido de apoio. Até tem uma amiga que eu fiz na bicha do hospital que é próxima até hoje. E, e nós trocávamos relações, trocávamos ideias. Eu disse, não, aquilo já era um chamado. Até que um dia eu perguntei à minha psicóloga o que é necessário para fazer psicologia. E ela explicou-me, não é tão fácil quanto parece, mas é muito necessário, não sei o quê. Então eu disse, jamais. Vou fazer psicologia, já decidi. Então ela disse, calma, vamos fazer um teste de orientação vocacional para ver se tens alguma habilidade, necessariamente. Então eu fiz. Por acaso achou que as ciências humanas eram uma das minhas áreas de interesse. Depois eu prestei o exame de admissão sob a revelia da família, porque ninguém queria que eu fizesse o curso, mas o acordo do meu pai foi: se admitires a uma faculdade pública, tu vais fazer, mas caso não admita, eu tenho que pagar mensalidade, vais para uma outra faculdade. Eu decidi, eu admiti, estudei horrores, nunca estudei tanto para um exame de admissão como aquele. Fiz a preparação, na altura não existia turma de revoltados, já agora acharam a turma de revoltados. Então eu estudei e admiti, felizmente, e fui fazer o curso e estou hoje psicóloga. esse charote é pago, isso. Faça essa toda a conjuntura que aqui falou, esses fatores sociais, fatores por aí fora que não consigo falar essas palavras difíceis. Por que os jovens ainda têm medo de procurar ajuda hoje? Boa. Estigma. Nossa sociedade. Primeiro, eu entendo. Na história africana, psicólogo não faz parte. Psicólogo seria um conselheiro. Talvez diziam os madodas. Quem tinham função de aconselhar os mais novos eram pessoas, os anciãos, os mais velhos, pessoas com domínio de conhecimento, sabedoria e prestígio na sociedade. E não era comum aceder a essas pessoas. Na nossa história africana não tinha uma figura que possivelmente chega aos calcanhares de um psicólogo. É uma coisa nova para nosso meio. Para a África, psicologia é uma coisa nova. Embora psicologia não é sobre raça ou nacionalidade ou etc. Mas sim sobre o ser humano em essência, onde há pessoas, deveria sempre existir um psicólogo. Então nós não fazemos parte, número um, não faz parte das nossas famílias, Mas diferente do enfermeiro, do aquele encontro com os madodas, com Sim. acha que faz parte da Claro que faz, mas é diferente da figura de tu ires num setting, num gabinete e se vulnerabilizar. Normalmente esses encontros também não eram particulares. Os encontros de anciãos eram, Isso é mais light, enquanto aqueles encontros eram mais tradicionais. sim, mas toda a comunidade escutava os problemas. A figura do psicólogo não está na história africana. Eu não sei se eu estiver equivocada, vão me corrigir, mas eu desconheço Ok. a história de um psicólogo lá na nossa história da base. E tá típico, tá tudo bem. Diferente de lá das Europas, que as pessoas já se preocupavam com a questão mental, já se preocupavam, já tinham sensibilidade em perceber essas questões, em perceber o cuidado, a aprendizagem, como surgiu a psicologia no mundo, né? Mas mesmo assim, ah, ainda se acha que a psicologia é para malucos, é para loucos, é para Bateu pessoas que não craque. batem. Exatamente, são pessoas que não batem bem. Enquanto nós podemos ir como forma de prevenção. E ninguém está isento, digo aqui, ninguém está isento de ter um transtorno mental no mundo de loucos que nós vivemos. E alguns têm e se recusam a acreditar, estão na negação. Então, as pessoas têm estigma em relação a ir ao psicólogo, por essa razão muita gente não procura ajuda. Outra parte tem medo de ser rotulado de louco, por essa razão não procura ajuda. Alguns é mesmo por machismo, né? Principalmente os homens, porque acaso no leque dos pacientes que eu tenho, na sua maioria são mulheres. Nós mulheres somos mais validadas em expressar os nossos sentimentos, em chorar ao público. Quando o homem tem que ter aquela postura, tem que ser forte o tempo todo, tem que ser Fora, mais. fora o machismo, não acha que existe algum motivo? Visto? Criação, é criação. Eu estou a rolar vários. Talvez por serem muitas psicólogas, Não, psicólogos. eu tive, Então, o não, homem isso não é verdade. É vou claro. dividir meus segredos ali. Não tem nada a ver, não é verdade. Sim, na minha turma de psicologia em 2011 e em todas as turmas que eu vejo tem mais mulheres que homens, mas tem muitos psicólogos homens.
O atual presidente da Associação de Psicologia em Moçambique é o professor Dr. Augusto Guamba, é um homem. Tem muitos homens. Os mais renomados psicólogos em Moçambique são homens, Dr. Boy, Efraim. São homens, na Mas, sua maioria. olha, Tem muitos homens psicólogos também. olha lá, eu saio de casa, vou ao consultório, chego lá, ok, estou em frente à Cândida. Ô, Cândida, tenho isso, estou a passar por isso, acha que eu como homem vou me sentir confortável? Existe Tua óptica, não. Eu já tive pacientes homens que se sentiam à vontade de conversar com uma mulher. E já teve o contrário. Tenho pacientes mulheres que dizem, não, eu prefiro conversar com homem, eu refiro para meus colegas homens. E já Aqui, tive mas mais colegas homens. Olha, quando uma pessoa está... Chamaram no Vunga ali. Não, quando uma pessoa está no real sofrimento, no último desespero, ela já não escolhe muito quem vai lhe atender. Ela quer solucionar os problemas e quer esvaziar a sua caixa que já está grande. Então, isso só são rótulos, porque a formação não é para homens e mulheres, é para todos nós. Todos nós temos as ferramentas ideais para apoiar e acolher o sofrimento humano. Então, devemos deixar os preconceitos. Claro, eu já tive pacientes que tinham questões de ejaculação precoce, ejaculação tardia, disfunção erétil, e diziam, não, psicóloga, prefiro um homem. Então, preferiam ir a um homem. Então, mas está tudo bem. Nós todos temos uma formação robusta. São 4 anos de formação, onde tu aprendes muitos conteúdos consoante a psicologia que está a fazer. E todos esses conteúdos te dão ferramentas ideais para tu operares num local de trabalho e atenderes e fazeres muitas coisas. Até porque tem muitas psicologias. Tem a psicologia clínica, a organizacional, a escolar. Então, cada especialidade tem o seu nicho. E aí tu vais te mostrando, te moldando e vais descobrindo onde tu queres atuar melhor. Ok, redes sociais e autoestima. Até que ponto a comparação constante pode afetar a saúde mental? Eu sou fã de Randa Silva. Randa Silva tem uma rima, já me esqueço o título da música, que ele diz: o ladrão da felicidade chama-se comparação. As redes sociais têm aspectos muito positivos. Lá nós podemos fazer negócios, fazer marketing, podemos conhecer e estar conectadas com pessoas em todo lugar do mundo. Podemos, quiçá, até encontrar amor da sua vida. Não falo necessariamente das redes sociais de relacionamento como Tinder, etc. Mas outras redes sociais, ao acaso, as pessoas se conhecem e acabam terminando em casamento. Já vi várias histórias assim. As redes sociais também são profissionalizantes, boas. Tem o LinkedIn, que é uma rede social profissional, onde tu podes se conectar a vagas, podes conectar a profissionais. As redes sociais têm aspectos maravilhosos. Mas, em compensação, por outro lado, dependendo da pessoa que está a usar as redes sociais costumam ser palco de cyberbullying, principalmente para influencers e pessoas mais famosas. Já vimos vários nudes e intimidades de muitas mulheres expostas, que leva a muito índice de depressão e ansiedade. Pessoas de má fé que criam fake news e defamam a vida alheia. Tu postas uma foto com a melhor das intenções, está a aparecer um Zé Ninguém que não te conhece a te chamar de horrível, essa tua roupa de onde virou um palco de defamações. E nem por isso das comparações. Para ponto de conversa, pouca gente posta coisas negativas nas redes sociais. Todo mundo posta com filtro a sua vida, quando ganha uma promoção, quando viaja para a Europa, quando nasce um filho, quando se casa, quando tem um novo emprego. Toda a gente só posta coisas boas. Quando está com a melhor roupa, quando está na discoteca, quando conhece um cantor, quando está com uma figura pública. As pessoas normalmente postam isso no seu dia a dia. Ou mesmo quando está com a família, mas quando está com a família em festas, não sei o quê. Então, às vezes, as pessoas menos imaturas, principalmente adolescentes, na sua maioria, comparam a sua vida, o seu bastidor com o palco de algumas pessoas. Isso leva muito a baixa autoestima se a pessoa não estiver preparada. Porque há uma diferença, aquela coisa de eu postar uma foto, alguém ver e dizer, uau, Cândida tem microlocks. Microlocks são essas tranças que tem microlocks. Chama-se microlocks. Cândida tem microlocks, são bonitas. Vou perguntar a ela onde ela fez e vou fazer igual. Mas já aquilo de eu olhar e dizer, Cândida tem microlocks, não, mas ela tem um cabelo, pá. Ainda bem, acho que é genética, aquilo eu nunca vou ter um igual, mas também meu cabelo é carapinha, nem sequer produto entra. Começa já a criar, depende E a muito. partir daí, Como tu te inspirares e como tu te comparas para a negativa e ferir a tua autoestima. Infelizmente, muitas mulheres, principalmente, acabam desenvolvendo transtornos alimentares como anorexia, bulimia, pela comparação.
Hoje em dia o lifestyle é ser magra, fitness, ou então ser gostosa, corpo de viola. Nem é à toa que estão a picar jardas por aí, nem é à toa que os Ozempics e Mondiares estão na moda. Porque as pessoas querem ter o corpo perfeito, O que é esquece. isso de jardas, Ozempics? Jarda é aquilo que as angolanas picam para aumentar o bumbum. Aham. É uma injeção de PPMA, um líquido muito nocivo. Aqui em Que Moçambique o já corpo tem. tem, é que não sabe como não? Nós só somos uma ilha. Tem sim, algumas picam jarda assim. Ok. Os Empic Monjaro são canetinhas de emagrecimento. Na verdade, foram feitas para pessoas que têm obesidade mórbida ou têm diabetes, para poder limitar o apetite, a alimentação. Eu não sou perita no assunto, mas elas também têm um efeito bom emagrecedor. São canetas Mas, novas, mas temos casos de muito pessoas que vão picar sem de que. influências, não vou citar nomes para não dar palco, mas muitas picam e promovem isso para as clínicas. Estão a picar e estão a promover sem nenhum. E cada caneta custa horrores. Até agora já estão mais baratas, mas como só estava muito caro. Too much. Por caneta, 15 mil a caneta. Ei, Depende, 15 mil. Exato. mais E do a que salário caneta tem mínimo. não, mas uma caneta vem com três. Tem com 3 doses. Então tu vais Procura picando. emagrecimento. Epa, eu por pouco caía nessa. Eu estou a tentar emagrecer. Estou a tentar emagrecer e eu já estava. Meu irmão é médico que disse: trava aí. Não precisas disso, Cândida. Vai para a ginástica, vai para a educação alimentar. Porque, e hoje em dia, se depois um pouco vulgares em pique manjar, se depois ver um bocadinho mais para as Europas, algumas pessoas até conseguem perder peso, mas quando param de fazer e Problemas. se voltam, porque olha, aquilo lida no teu apetite, mas quando tu paras de tomar, tu podes voltar a ganhar peso. Há casos de pessoas que voltaram a duplicar o peso e não só, por serem medicação recente. Algumas pessoas fazem mal aos pâncreas, fazem mal ao fígado. Então tem muitos efeitos colaterais que as pessoas não mostram, os blogueiros não mostram. Alguns ficam com muita irritação por conta daquela medicação, mas as pessoas estão aí. E o mais chato é que estão a tomar sem prescrição médica. Já tem no mercado negro a preços muito acessíveis. As meninas estão a picar sem prescrição médica, sem saber os efeitos colaterais. Precisa de um bom endocrinologista, um bom médico de clínica geral para fazer o acompanhamento e um nutricionista também. Mas as pessoas estão nem aí, só estão a picar. No Brasil, então, virou a febre. Aqui em Moçambique já está a começar também. A medicina tem muitos nomes complicados. Não Eu ia acho. falar de nomes tão Ozempic, complicados assim. Olhando para Moçambique, né? Há 2 anos atrás e hoje, 2026, que impacto as redes sociais têm para os jovens, sobretudo o autoestima dos jovens? Jesus. Como eu disse, do lado, é como as redes sociais serão muito frutíferas. Fazer esse negócio, marketing digital, se autopromover. As pessoas que até trabalham exclusivamente com redes sociais e conseguem ter muito lucro. Quem é gestor de redes sociais. Redes sociais é um paradigma, faz parte da nossa vida. Não vamos diabolizar. Acho que é nós é que sabemos o que nós procuramos lá e como usamos. Qual é o teu nicho? Porque também tem coisas fúteis. Tem páginas que só defamam umas às outras. Nos últimos 2 anos, vai ter a prolongar mais, né? Na época da pandemia, nós ficamos mais em casa, mais conectados. E eu, quando não tinha mega, ficava com dor de cabeça. Eu me lembro que começou a haver uma rede muito incrível de webinários, de webinários, de encontros online. Sim, do Google Meet, começamos a desenvolver, começamos a estar lá, aprender e tudo mais. Foi muito bom. Mas nos últimos 2 anos não podemos esquecer das manifestações. As manifestações que tiveram muito palco mesmo por conta das redes sociais. Eu me lembro que chegou um nível onde eu já não conseguia. Eu já estava saturada de tanta negatividade, porque eu entrava nas redes sociais, só via queimaram, epa, e defamação. Exatamente. Então Tua eu opinião não é decidi. válida. Não, e os ataques, vou saber porquê, não vou citar porquê, mas eu sofri muitos ataques na época e já não era saudável, porque eu fiz uma campanha eleitoral para um determinado candidato, visto que eu não estava um candidato, então houve muita agressão e não fez bem a minha saúde mental, eu decidi parar. E acredita, quando eu parei de entrar, até porque chegou o momento onde cortaram a internet, né? Moçambique das suas, então eu fiquei mais descansada, fui ler a minha Bíblia, fui ler os meus livros, já não entrava mais. Quando a questão passou, voltamos literalmente ao novo normal, aí sim fomos indo. Mas também as redes sociais propiciam muitas narrativas. Há dias, agora que estamos nessa confusão da escassez de combustível, circulou uma fake news de uma possível greve. Então, temos que saber filtrar e tomar cuidado. Nós que estamos a usar e estamos nas redes sociais,
Se algo não agrega valor, se tens dúvida da informação, não partilhe, não perde nada. Uma coisa que me deixa muito irritadiça, porque hoje em dia tudo é um clique. Acidentes de aviação, mortes, pessoas decapitadas. Não tirem foto e espalhem. Há pessoas sensíveis que não conseguem ver aquelas fotos. E pior ainda, tu vais mostrar um acidente. Aquela pessoa tem familiares, talvez um familiar que ainda nem sabe que a pessoa sofreu um acidente e está aí a espalhar. A pessoa normalmente às vezes está sem roupa, está sem cabeça, a foto está a circular. Como é que fica? Então temos que tomar cuidado. Nem tudo deve ir às redes. Vamos ter até nas nossas escolas um subtema sobre como postura nas redes sociais. Cá também manas que aproveitam se vender lá, já sabemos, esse é o time lá das marandas que mostram o seu corpo, o lifestyle, mas também tem aquelas com muita inocência, eu vejo. Eu trabalho numa escola privada com adolescentes, às vezes eu dou uma vistoria a ver o que elas possam, porque elas também me seguem. Então eu vejo meus Existe um alunos. inocente nas redes sociais? Existem, não, eu vejo inocência porque há alguns trends de TikTok de música sexualmente explícita e adolescente está lá de topinho e bermuda e shorts a dançar e zirala, bate, jogadilha, estão ali numa boa. Anda, dá-me Mas dança. não, eu não faço essas trends. Eu não. Mas eu vejo muita gente a Lá é fazer. off, talvez. Nem isso, não gosto. Eu sinceramente não Pode gosto. ser. Quem sabe das minhas relações? Posso fazer quando estou com as minhas priminhas aí, mas eu não sou disso. Não sou de seguir trends. Então, aquilo, pedófilos estão a olhar. As meninas sem saber. Pois agora com essa moda de. Desculpa. hum, A música. Eu filtro muito o que eu escuto. Mas agora estamos a ser absorvidos com muitas músicas brasileiras, funk, que só falam palavrão, só falam de álcool, drogas, um lifestyle totalmente desfasado que nada acrescenta. Porque eu acho que música também é espiritual, sem querer ir muito nessa vertente, mas tu escutas, ou novinha que fez isso, rebola, baixa. Que sinceramente, não. E o engraçado é que crianças abaixo de 15 anos estão aí a cantar, conhecem toda a letra. Eu pergunto, mas pais, essa criança não sabe o que ele consome. Pais, vocês que dão telefones aos seus filhos, para começar, jogo de conversa. Estudos de neurociência revelam agora que o telefone deve ter no mínimo 16 anos para usar telefone, para usar redes sociais. Mas crianças menores dessa idade já estão lá, já estão a usar sem vistoria alguma. Vêem páginas, estão expostas à pornografia, estão expostas a conteúdos totalmente defasados e não há vistoria. O telefone virou babá. Eu li um artigo de um dos países europeus, eu não consigo citar aqui o país, em que o governo já proibia o uso de telefones aos adolescentes. A Austrália. Foi a Austrália ou Finlândia? Eu também li, vi, apareceu no meu Austrália. feed. Foi a Austrália. Austrália. Proibiu Desempenho totalmente. escolar. Exatamente. Outrora, algumas escolas já aceitavam tablet e telefone, mas Cerca de agora é noites. zero. E, sobretudo, o consumo de conteúdo adulto. Exatamente. Achas que aqui em Moçambique está a falhar alguma coisa? Não, meu pai. Sem comentários. Mas um dia vamos chegar nesse nível. Porque Ainda não chegamos no nível. não, no sentido de, infelizmente, e esse puxa a orelha para nós também, nós como profissionais de saúde mental em particular, as pesquisas são feitas de forma tímida, normalmente fazem os alunos, os estudantes para terminar a monografia, mas só fica lá para a defesa e não vem ao público. Mas tem estudos que fazem isso e nós não estamos a levar com muita atenção, um cuidado à educação das nossas crianças. As crianças preferem telas do que livros, por exemplo. Isso que os pais leem. Então é Olhando para ti, complicado. Cândida, para redes sociais, estava a falar aí de músicas brasileiras, ou novinha faz isso, mas aquilo, fala-se ali também de algumas letras que ostentam, tenho uma casa, tudo mais, um carro de luxo, em que todos nós sonhamos, que eu não sonho em ter Ferrari. Eu não. Ferrari acho que pequeno e desconfortável. Quando vive, Cândida? Não, eu não quero Ferrari, eu quero Range Rover. Quero Rolex. Não, Ok. Ferrari é Um muito Rolex. pequeno. Até porque não sei, estradas não permitem. Eu quero BT50 mesmo. Isso de algum momento acaba pressionando os jovens. Sem Até que dúvidas. ponto isso pode causar danos na saúde mental? Como eu tive a dizer, é como se inspirar, mas também é como causar efeito contrário. E hoje estamos na moda de nhongas. É uma utopia. Houve um texto que eu escrevi
Mas Então, olhando exatamente para não, o vou mediatismo. falar. Futuramente, meu livro, Reflexões da Movalinda, sou colunista há 3 anos, Jornal Notícias, e escrevo várias coisas, reflexões, já debrucei muito sobre esse tema. E está-me a oferecer? Não, é só uma amostra, o livro vai sair este ano, essa é só uma amostra da editora para vermos o que nós devemos mudar. Ok. Mas voltando disso, tem um texto que eu escrevi aí, chama-se A Ditadura de até 35 anos. Desculpa, um e outro caso é exceção alguém ser milionário aos 20 anos. É exceção, não é a regra. Aos 20 e poucos anos, a pessoa ainda está a tomar a vida. Claro que alguns fazem milionário, claro, também tem que saber, pode ter herdeiro, pode herdar. Ou então, pode estar num mundo onde as coisas permitem, os tais que inventam um aplicativo viral. Há a oportunidade de conseguir, eu não estou a dizer que isso não é impossível. Mas olha para a tua realidade. Só para início de conversa, o cérebro humano atinge o auge ou termina a formação, porque sempre vai se formando aos 25 anos, onde todos os lobos já estão minimamente estáveis. Agora, exigir que uma pessoa abaixo disso tenha um sucesso ensurdecedor é uma utopia. Há exceções à regra, mas não é a regra. Mas pode cair aí uma bolada e as Pode coisas... cair, é por essa razão. Há muitas boladas mal paradas. É por essa razão que temos muitos jovens abaixo de 30 anos presos na BO, na cadeia prendal, porque entraram nessas baladas malditas porque querem ter o tal Ferrari. Temos que saber acreditar no processo e saber que dinheiro vem de trabalho e trabalho honesto. Mas é quem diz o processo. Não sei, para mim, essa é uma opinião pessoal. Eu sinceramente prefiro andar do meu chapa e dormir tranquila do que andar do meu Range Rover e saber que a qualquer momento o Cernic pode bater na minha porta e me buscar. E o Cernic está a buscar. E o Cernic está a buscar. Então, muito cuidado, porque isso nada vai valer 2x3 se ficar no cilindro. Nada vai valer. Então, cuidado, porque a vida é outra coisa. Propósito da vida, quem disse que é ter carro, é ter casa milionária? Calmem. Aquilo é o que a indústria. Tem outro texto que eu escrevi, chama-se A Indústria do Consumo. Quem lucra com aquilo são as bets que estão a levar a jogar jogos de azar. São os iPhones e a própria empresa Apple que está aí tu a comprar os iPhone 17 como se fosse a última beleza de pacote. Não pode. Mas não podemos comparar. Disse que não pode, mas cuidado com que vias tu queres fazer isso. Vais comprar, tudo bem, tem a ver com prioridades, não vou me meter, mas vais comprar iPhone 17. Sequer usas iPhone como teu mecanismo de trabalho, só para ostentar, enquanto na tua casa dormes no chão, não tens colchão. Com aquele 100 mil poderias rebocar a parede. Faz sentido isso. Nós temos uma teoria humanista, psicologia, investiguem, teoria de Maslow, uma pirâmide, na base Teoria da de- necessidade, exatamente. Ok. Até podes ver, necessidades básicas, abrigo, proteção, vai-se até a autorrealização. Tudo bem que é muito relativo. O que me faz feliz não é o mesmo que te faz. Exato. Eu, por exemplo, estou realizada na minha profissão como psicóloga. Não ganho barulhos de dinheiro, mas a paz de espírito que eu tenho é saber que eu ajudo as pessoas a desenvolver o seu melhor. Me deixa muito descansada. No fundo, tu também estás feliz em ser apresentador de podcast, em fazer as suas questões de marketing. É a tua vida. E cada um tem o seu caminho. Mas esse caminho se constrói com dedicação e com processo. E estamos a ver agora os coaches. Tens que descobrir o teu propósito. Propósito, nem um raio de luz que cai assim. Não. Propósito se constrói no trabalho, se constrói vivendo, se constrói pelas experiências. Os coaches metem pressão ou... Sem comentários. Alguns coaches nem sequer certificação têm. Só leram um livro aí, Pai Pobre, Pai Rico, só porque lê, já que as pessoas não lêem. Deu Pai Pobre, Pai Rico, já está a citar. Porque eu fiz assim que é. Hoje em dia, as pessoas às vezes levam cara emprestado para tirar foto e dizer que é rico. Eu, Jaguar, decido amanhã aparecer a falar de algum conteúdo aí. Não, eu não opino. Está tudo bem, mas você vive saber, sabes? Na China, agora os influências digitais estão proibidos de falar de assuntos de saúde, de educação, se não tiverem certificação. Naquela... É que, sabes, tem um filósofo brasileiro que diz o quê? Que as redes sociais deram voz ao imbecil. Outrora, alguns temas só eram debatidos na academia. Hoje em dia, qualquer pessoa está aí, porque tem a sua opinião. Sem vazamento científico algum, isso é errado. E muita gente está a seguir.
Outrora diziam, diz-me quem tu andas e eu direi de quem tu és. Hoje eu digo, diz-me quem tu segues e eu direi de quem tu és. Às vezes vou no feed de algumas pessoas ver o que ela segue. Começo a ver, aqui é só páginas de mulher pelada, é só casa de bebedeiras, posts. Não, esse aqui não sabe consumir. Porque nas redes sociais também tem coisas, tu podes aprender. Podes aprender a falar inglês. Podes aprender sobre marketing digital, podes aprender sobre teologia, religião, podes aprender sobre a tua própria área de formação, porque tem pessoas que falam. Então, temos que usar e moldar o algoritmo para coisas boas. Agora, se tu no teu feed só aparecem coisas fúteis, como diz o nosso shout-out, Régio Conrado, as redes sociais só aparece lá, sinceramente. shout-out aí, ó. Esperamos recebê-lo aqui no podcast, no próximo episódio. Tu sim. Tens Way, falaste aqui de Way, então tens Way. Régio, frequentamos a faculdade dela, era Eu não vou mais. Sim. Ter Way, então. Tem Way. Ah, posso tirar. Foi Fazer acontecer. o shout-out. Depois peço um cheque. A nhonga. Eu também, dessa nhonga. Já fez aqui 2 publicidades, meu Deus. Ai, desculpa. Mas é isso que as pessoas dizem. Há dias estava a ver o beijinho Régio Corado. Eu gosto muito de si. Professor Régio. Sim. Isso num podcast. Ele estava aí a falar, a dizer que não, às vezes os jovens nas rodas de conversa só discutem coisas banais. Não que não sejam coisas para discutir, mas às vezes tens de comparar Jaguar. O Jaguar do ano passado. Tem que haver um upgrade do Jaguar de 2026. O que você fez de novo? Começa essa challenge. Nunca leste um livro? Lê um livro esse ano. Nunca foste a um teatro? Vou a teatro este ano. Debate. Eu estou a ler muito. É pop. Eu mandei 200 livros para o Lunga. Não vão ganhar, começar a ler algum. Seja como for. Não, você deve fazer um upgrade. Eu não digo que seja obrigatório, cada um sabe o que faz, não é necessariamente obrigatório, mas o ser humano, a sua essência, a vida é tão bela para ser desperdiçada com coisas fúteis. E cuidado com o imediatismo. A vida é urgente, não é bem assim. Mas você demora, Cândido. Demorar é relativo. Demora para quê? O bebê tem que esperar 9 meses para nascer. Se anda, não, essa fase isso é porque eu na vida tenho que esperar ainda mais. Espera-se as fases pelas idades. Vou esperar mais 10, 9 anos. É por essa razão que muitos se lascam. A Cernic vai começar a levar as pessoas. Porque quer dinheiro fácil, manda-se em ongas, mete-se em tráfico de órgãos, mete-se em tráfico de drogas, por coisas que poderiam ser evitadas. Jovens que poderiam ter coisas para dar certo, mas acabam se deixando levar por esse mundo. Cândida fez menções aqui a jogos de azar. Não vou aqui citar o nome de algumas casas, mas vemos tantas publicidades na internet. No episódio anterior recebemos aqui uns jovens também de muito sucesso que falaram sobre o processo e nós aqui no Acaça Podcast acompanhamos o processo deles através das redes sociais até chegamos ao ponto de negociarmos para eles virem cá e falar da sua história sobre o processo e tudo mais até hoje, onde eles estão no auge do antes, né? Mas eles dizem pouco, ainda precisam continuar. E um dos jovens revelou-nos aqui que teve que romper contrato com uma casa de aposta no mesmo dia em que assinou. Até que ponto jogos de azar influenciam na saúde mental de nós, os jovens? Okay. Há vários casos que são relatados nas redes sociais, temos acompanhado, alguns perdem família. Redes sociais, em nível da nossa demanda atualmente, no saúde mental, para aquilo que é. Precisamos ir para longe. Demanda, eu conheço, as pessoas não estão a fazer estudos, mas a demanda de até casos de tentativa de suicídio, principalmente em homens, muitas das vezes vem motivada por perdas de quantias elevadas nas redes sociais. Mas temos casos de mulher, ouvi. Não, eu digo, na sua maioria são homens. Não digo que as mulheres não jogam. Ambos sexos são vulneráveis a jogar. As mesmas áreas cerebrais que um viciado em cocaína, suruma, álcool são as mesmas áreas cerebrais que afetam um viciado em jogo. O vício em jogo é mais desgastante porque arruína toda a família. A pessoa vai apostando mais quantias e vai perdendo mais quantias. Mete-se em agiotas, faz empréstimos mal parados, vende propriedades e acaba na falência.
psicologicamente agastado e financeiramente destruído. Então, e o seu ciclo familiar todo acaba ficando lesado, porque simplesmente a pessoa só pensa em conseguir alguma coisa para jogar na esperança de render mais e depois destruir-se à toa. Houve um ano que era de praxe, principalmente polícias. Sempre. E se fores ver a quantia, perdeu 30 mil, 60 mil. Tu dizes, mas precisava morrer com 60 mil, mas é aquele 60 mil que a pessoa não vê mais saída. E as pessoas que promovem jogo de azar, já diz tudo. Alguns já dizem jogo de sorte e azar, mas de sorte não tem nada. Aqueles jogos foram projetados por colegas meus, neurocientistas, psicólogos de comportamento, marketing, para no início tu começares a ganhar algum dinheiro e te fixarem e começares a perder tudo e mais alguma coisa. Muito cuidado. Se nunca jogou, não joga. Se acha que já estás com esse problema, aproxima a unidade sanitária e vai procurar ajuda. Porque, sinceramente, é desgastante. A pessoa suja o seu nome. Entende? As giotas vão atrás de pessoas que cedem jogos de azar, cassinos, etc. Porque querem matar, querem levar caro, porque a pessoa já apostou tudo. E é uma doença. É uma doença crônica que não tem cura. Ah, é? Não tem cura. Tem tratamento. Mesmo Tem que se a pessoa para de. parar é relativo, porque qualquer gatilho pode fazer com que tenha recaída. A pessoa precisa ter uma consciência muito forte, estar motivada o suficiente, reconhecer que tem um problema, número um. Esse é o primeiro passo para todos os vícios. Tens que reconhecer que de fato tens esse problema, aceitar. E aí aceitar, ser ajudado e procurar ajuda. Ok. Então, nem toda a gente, para sair da negação, porque a pessoa diz, não, é só uma brincadeira, é só ver aqui um medical, mas já pegou. Ali, vou querer. Porque são aliciantes, o avião não sobe, mas pode descer. As pessoas querem arruinar a sua carreira. Não, o aviator está lá, até crianças menores são a jogar para ter dinheiro de lanche. Então, Esse é o calma. jogo mais perigoso. Não sei se é perigoso, porque eu não sou perita nos jogos de azar, mas todos eles eu ponho na mesma. Mais famoso. Inclusive, esses jogos de apostas de futebol, que todo mundo diz que está a apostar, é farinha do mesmo saco. Mas há quem diz: Não. homem sem bilhete é homem sem esperança. Falácias. Por favor, se distanciem. É altamente viciante, principalmente para os adolescentes e Mas jovens. eu acho que está a faltar campanhas Falta campanhas, concordo. dos psicólogos. Concordo contigo, eu assumo a culpa. Assumo a culpa. Nem todo mundo lê jornal, eu escrevo para o jornal. Eu também não tenho uma aparição muito permanente nas redes sociais. Minhas redes sociais são mais pessoais. Posso postar uma outra coisa sobre conteúdo de saúde mental, para quem me conhece, mas eu não sou tão ativa. Acho que tem outros colegas que já o fazem melhor. Mas sim, precisa, na verdade, precisamos também de uma ajuda até a nível topo, central e governamental. Porque há quem regula essas casas de aposta. Ok. Essas casas de apostas pagam impostos. Esses aplicativos também pagam impostos. Então está a sair quanto a empresa de Chivachonga. E quem lucra com álcool e outras drogas, as indústrias, muita gente trabalha nas cervejarias, etc. Mas a compensação tem os familiares a morrerem por causa do consumo de álcool, acidentes de viação, etc. Então é uma dualidade. Será que a economia ou o dinheiro vale mais que uma vida? Os E a votos qualidade? Vou jogar uma droga destilada, 47% de álcool. Faz mal, provoca cirrose hepática, faz mal ao fígado. Pode provocar cancro do estômago, do esôfago. Não viste pelo Chivochongo? Tem uma cara cozida. É à toa aquilo. É doença. Não consigo diferenciar o que é uma cara cozida, o que é uma Ah, cara crua. Com todo respeito à classe. Já olhaste para os modeiros das nossas paragens? Ih, Uma eu vez. tenho mesmo giro, não arranja problema, cara. Nada. Eu também Eu não. tenho Uma vez, giro. um modeiro que quer. Eu cheguei a perguntar: tens quantos anos? Ele, 16, desculpa-me lá. De 16 anos, aquele moço parecia ter 50. De tanto acabado que estava. E são jovens que estão a virar zumbis por conta de drogas. Nós que vivemos aqui na cidade de Maputo, sabemos onde dar nossas bocas de fumo. E sabemos o quanto andam zumbis. A pessoa deixa de tomar banho, deixa de vestir, deixa de cortar cabelo. E começa a ver assaltantes das perucas das nossas irmãs na guerra popular. Então é um problema sério de saúde pública, a questão de álcool. Então jovens estão a acompanhar, que ainda não começaram a consumir o álcool, não estão a perder nada, não consumam. Outra coisa é publicidade. Na hora nobre, estão a ver publicidade com pessoas bonitas a consumirem álcool.
Olha, Aqui, o limite da moderação. E depois temos uma lei de álcool, né? Que álcool é menor de 18 anos, mas nas barracas em casa, crianças de 3 anos estão a vender álcool às pessoas. Então, aqui às 10, numa sexta-feira, posta aí, com qualquer coisa na mão e dizes que inicie as atividades. Então, essa gente aqui eu está acho cada vez mais. que vamos já tirar culpas. Tem como beber socialmente, mas sinceramente, álcool costuma ser é uma droga lícita, sim. O consumo é proibido para menores de 18 anos, mas é uma falácia, porque na ordem muitos adolescentes menores de 18 anos consomem. Ok. E é uma droga, por ser uma droga lícita e social, as pessoas pensam que é inofensiva. Pensa que não há mal algum. Mas o álcool cria efeitos devastadores e costuma ser a porta de entrada de drogas mais pesadas. Shout out, doutora Yolanda, é uma doutora que fala muito sobre Esse é o saúde episódio com mental. mais shout-out. Eu gosto. Shout-out Dá para mim, diga créditos. muitos erros aí. Olha ele. Acanda que tem vários problemas. Chivochonga, por favor. Como é que podemos lidar com expectativas familiares Uhum. que não vão ou não correspondem aos nossos sonhos? Bem, primeiro temos que partir do princípio que os nossos familiares, vou falar para mim os mais próximos, pai e mãe, eles têm um objetivo de nos fazer feliz. Ou melhor, de nos ver felizes e bem. Tudo é amor. E eles querem que nós não cometamos as mesmas falhas que eles cometeram. E por serem pessoas mais velhas e mais experientes, às vezes elas esquecem que não são detentoras do saber, não têm a bússola de previsão, não sabem no que vai dar o futuro. Eu acompanho muitos adolescentes que fazem testes de orientação vocacional, psicotécnicos, e eles têm muita queda para questões de música. Querem fazer música, essa coisa de engenharia de som. E os pais, que são advogados e médicos, dizem jamais, isso não te vai dar futuro. Mas José, Tens que fazer engenharia. Claro que não. Cada criança tem que seguir o seu caminho. Tal como eu fiz com os meus pais. Eu estou a me lascar agora. Não tenho emprego sozinha. Não tenho. Eu que escolhi esse curso. No mercado de trabalho vai ver. Mas sobre quem corre com gosto dificilmente se cansa. E tu nunca sabes qual é a projeção futura daquilo. Então, pais encarregados de educação, optem pelo diálogo. Procurem exercer uma escuta ativa. Procurem, mais do que impor, conquistar, levar-lhes a razão. E, acima de tudo, ter cientes que os vossos filhos são para o mundo, não vão estar sempre na bainha das suas asas. Às vezes é importante deixar eles próprios falharem por si próprios. E nós que somos filhos, também devemos ser humildes e suficientes de saber escutar os mais velhos. Só isso. Eu acho que temos que Preciso ter um ter diálogo equilíbrio. Tem que ter entre um pai e diálogo, filho. pai e filho. Temos que olhar, por exemplo, agora. Tem uma cidade que está a fazer um curso, que é Moçambique, vai ter muita aceitação futura, mas ela já não se vê voltar para cá, está na Europa. E como todo mundo está a pegar as chaves do país, está a sair, está a fazer algo sobre cibersegurança. Queres sair também? Eu não. Não, mas vou sair para fazer doutoramento, mas pretendo. Não é prioridade. Mas isso aqui é psicologia, o mercado. Não é só psicologia, é só formação mesmo. Para ter melhor background, mas não será uma saída definitiva. Vai ser para estudar e voltar. Não? É porque eu fiz tudo aqui, ensino primário, secundário, superior, licenciatura e mestrado. Então quero ver um bocadinho de novos horizontes. Acho que vai me ajudar a ter um pouco de background. Mas alguém diz lá as coisas são um pouco. Elas são melhores que aqui? Um pouco, não. Em que sentido? Eu acho que tem coisas boas e más também. Como em Coisas todo básicas, do pelo mundo, menos. claro. Nosso país foi colonizado 500 anos. Nós já temos 50 anos de independência. Literalmente, não vamos estar num patamar dos Estados Unidos. Não vamos estar num patamar... Sendo um pouco sensatos mesmo. E lá também há pobreza. Muitos não possam, mas muitos estão a trabalhar como babá, vivem num quartinho. Só que possam quando estão não sei aonde. Mas estão a sofrer. Eu fui sofrer Vou aproveitar esse ponto do aí. lá no país de duro. E a instabilidade, em algum momento, influencia na saúde emocional Epa, dos sem jovens. dúvida. Sabes? Olhando para a nossa realidade. Trabalho dignifica o homem. A maior parte dos jovens moçambicanos estão desempregados e a maior parte dos jovens moçambicanos estão frustrados. Isso Quando não eu falo do álcool, dos Foi chifochongas, das drogas, são mecanismos de escape que os jovens usam para tentar se parecer. Infelizmente vão para as coisas negativas. E devemos olhar muito. Porque a Mas juventude isso é justifica.
Bem, eu quero aqui fazer lição de moral, porque a juventude também precisa ser qualificada, mas a quantidade de jovens que dizem estuda, 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 são licenciados, têm diplomas, são qualificados do ponto de vista teórico e não têm emprego, é assustador. Hum. Que concorrem 3.000 pessoas para uma vaga. E depois vai passar a vaga quem? O nepotismo, vai passar o sobrinho do chefe. Então isso tudo frustra os jovens. E trabalho não é só sobre dinheiro. Trabalho te dá integridade e dignidade. Quem trabalha é reconhecido, se sente útil. Eu estou a contribuir. E trabalho é diferente de emprego. Mas tendo um trabalho remunerado, aumenta muito a autoestima. Você saber que eu estou a sair, estou a implementar, estou a ajudar e consigo ser remunerado, seja pouco ou muito, porque o salário nunca chega. Já ajuda muito a lidar com muitas questões. Então, a questão de emprego e trabalho é muito, mas muito importante. E muitos jovens estão mentalmente esgotados, estão desmotivados, estão também a ter rebeldia pelo sistema, mas são pelas coisas básicas. E eles reivindicam o básico. Eu acho que Sistema. sim, o sistema Sistema. governamental, o sistema governamental, político, estão revoltados por falta de pão mesmo, falta de bases, porque temos uma sociedade muito desigual, onde uns sequer comem pão com manteiga, só estão nos queijos e os palones, e outros só para ter uma refeição ao dia devem matar muitos leões. Estamos num nível onde alguém tem ar-condicionado na sala de aulas e quem dorme ou estuda debaixo da árvore. Estamos numa sociedade, não sei se não precisamos ir para longe. Eu circulo muito nas nossas zonas, no país, eu conheço, exceto a província de Niassa, ainda não fui lá, mas esse ano estou a agendar uma viagem para lá. Mas não precisamos ir para zonas recônditas, não precisamos ir a Nequadala, não precisamos ir a Meconta, não precisamos ir a Mecanhelas ou whatever. Na própria cidade de Maputo, aqui na zona cimento, até a pobreza urbana eu atrevo-me a dizer que é a mais penosa. Porque diferente da minha avó que está em Massinga, beijinho avó, não está assistindo. Minha avó que está em Massinga, é Mavicane, ela acorda, ela não tem pão, tem queijo, não tem manteiga. Mas ela consegue ir à machamba, tirar folhas da abóbora, fazer um tsacato, fazer água e sal e comer e se alimentar. Mas na cidade, para ter um pão, tu precisas de 10 meticais, no mínimo, para comprar. E se tu acordas, onde sequer panela, meu Deus, é triste. As E pessoas aqui isso, vivem isso, mal. isso tudo. Calma. A política, ela influencia muito no nossa forma de ser e estar. Se nós estamos aqui a falar livremente num podcast, é porque o sistema de, talvez, liberdade de expressão está disponível e rege nessa sociedade que nós podemos comunicar. Direito Há que precisa. sociedades, como você sabe, como Coreia do Norte, tu não tens acesso, não podes falar à toa. Você vive numa ditadura. Então, os sistemas sociais é que decidem. Agora, combustível. Foi um decreto, foi nova subida que subiu, não fui eu que decidi. Então, tudo tem a sua Isso responsabilidade. também influencia Os poderes, a nossa todas as pessoas. casmona. Influencia, porque agora que subiu o combustível. Agora, hoje, por exemplo, tive que andar de táxi-moto. Por quê? Porque os transportadores de chapa estão a reivindicar aumento também da taxa de chapa. Pelo menos E aquele que antes de dizer transporta, exatamente. os taxistas, Aquele. de taximoto. Tem táxi. Aquele. E ainda a pessoa querendo tirar o táxi-moto que está a dar emprego a muito jovem, mas já vê. E aquele jovem que carrega tomate lá para ir aos impedidos, também está a reivindicar, tem que aumentar o preço do tomate porque o combustível é uma conjuntura social. E a culpa não é necessariamente do sistema, porque Moçambique não é uma ilha, entende? Ninguém pediu para que Estados Unidos e Israel atacassem Irã. O mundo vive num colapso total. Estamos num mundo onde já não se olha para a dignidade humana. Trump e whatever queimaram a placa, estão tão loucos, estão sedentos de poder, estão sedentos de qualquer coisa. E é típico. Quando acontece isso, eu só digo: meu Deus, eu sou cristã e deixo tudo das mãos de Deus. Porque ele já nos avisou, lê Apocalipse, guerras iam acontecer, terremotos, as mudanças climáticas. Eu até já estou a evangelizar aqui. Eu me apego à minha palavra, à espiritualidade agora, Amém. uma forma para poder lidar com algumas adversidades da vida, fora ir ao psicólogo e desenvolver a espiritualidade. Não falo necessariamente em ter uma religião, mas já ajuda a acreditar num ser superior.
limita muito o teu bem-estar. O ser superior que te vai acolher, que é todo poderoso, que te vai amar, que te ama incondicionalmente e acreditar que depois dessa vida, uma vida após morte, melhora muito a saúde mental. Tu sejas que, it's not for me, não é sobre mim, não é sobre para mim. O Deus vai cuidar, já alivia muito estresse de muita gente. Porque as pessoas também já não têm esperança nenhuma. Muita gente é ateia, não acredita em nada, só curandeiro, pactos, banhos. Como é que vai viver assim? É complicado. Então, voltando, o sistema em si não é totalmente culpado, porque o nosso país é pobre. Até o nosso orçamento de Estado depende de doação externa. Embora nós tenhamos muitos recursos, ainda não somos totalmente autônomos de refinar os nossos próprios minérios, de ter uma indústria nossa. Então estamos a caminhar para a era da industrialização. Não temos como ditar. Só vivemos de taxas e nos usufruem nossos poderes. Mas isso não é nossa culpa. Acontece um pouco por toda a África. Há uma pilhagem da África. Então cabe a nós, essa nossa geração, jovens, formarmos de fato engenharia. Não nos formar com cábulas e ways, mas formar com conhecimento para poder impulsionar a nossa indústria. Ainda também gosta do ex. Eu gosto de ways. Quem é que disse isso? Disse. Quem é que disse isso? Tinha lá um whey Olha, e pode dar um parecendo que não. convidado. Não posso, são pessoas da minha relação. Parecendo que não, a vida é feita sobre relações humanas, networking, isso é networking, não é way. Way é o nome simpático que nós damos à corrupção. Você tem way de o quê? Tem way de bem, não vai ficar na bicha, pagar mais um 100, leva o bem. Não é esse way que estou a falar. Professora é uma pessoa das minhas relações, eu posso ligar, tem um podcast que eu fui, a Cássia Podcast, por favor, não terias me dado em conta, mas ele é muito seletivo, pode dizer que não quero vir, então não sou eu, mas eu tenho como te aproximar a ele. E sobre a vida, sinceramente, no emprego onde eu estou hoje, foi alguém que me recomendou, eu não mandei serviço. Não foi way, foi networking. Foi alguém que disse, a candidata para essa vaga, vai lá. E estou lá. Faça esses todos os acontecimentos, falamos aqui da geopolítica, saúde mental, influências, tudo mais, way, fora isso. Como é que um jovem pode descobrir o seu propósito? Eu acho que já cheguei a falar, pode descobrir em movimento. Porque a água estagnada provoca malária, cólera, água estagnada provoca mosquito. Não estagne, busque, procure, explore. E hoje nós temos infinitas possibilidades. Saiam da zona de conforto. Não parem. Sabes, às vezes as pessoas reclamam de oportunidades, mas às vezes precisamos ser um bocadinho mais proativos para, dentro de tantos problemas, ver soluções. Porque as pessoas, mais do que comprar produtos, compram soluções dos seus problemas. Ok. Então é por aí. Parar de serem só murmuradores e passar a ser proativos. Dizer que não, eu posso, eu confio, eu vou. E ter essa autoestima de que não, I am Mozambican, não paro. Nosso país é de pessoas fortes, vocês. Nós mandamos os colonos embora. Esse país é nosso. Temos que ir com tudo. Então o jovem não deve parar. Epá. Mas claro, coisas éticas, nada andar a entrar em esquemas mal parados. Honestamente falando, há tanta coisa que pode ser feita. Começa por aprender uma língua. English is the business language. You need to speak English. First point. Ok. Se não sabe inglês, tem vários podcasts que ensinam. Da internet, basta ter Google, aprende verbo to be, ouve podcast em inglês, tem aulas online no YouTube, aprende inglês. Já podes começar a te dar explicação de inglês na zona. É a primeira coisa. Pode ser o primeiro, mova-te, faz qualquer coisa. Aprenda agora nesse mundo digital, aprenda um pouco sobre imagem, aprenda sobre comunicação, retórica, saber falar abre portas. Eu tenho um hobby, eu costumo ser mestre de cerimônia de casamentos, eventos, mas é uma coisa que começou ao acaso. Eu sempre falei, o meu natural, sempre fui extrovertida e na família eu sempre fui a MC dos aniversários dos meus tios, tias. Até que no aniversário uma senhora viu e disse, desculpa, quanto é que tu cobras para ser MC? Eu, 1.500. Disse, ok, próxima semana de ser MC no aniversário da minha mãe. A partir de 1.500, hoje não vou dizer quanto é que eu cobro. Mas já estou... Vamos lá cortar essa parte. Não, isso era já não. Eu fui MC. Isso quando eu tinha uns 18 anos, quando eu comecei. Vamos subir a taxa agora.
Já está, não te preocupes, está? não te preocupes, já estou noutros patamares, só não vou anunciar aqui para a publicidade enganosa, mas já estou a cobrar. Claro que ultimamente as pessoas também pelo MC preferem ter famosos como MCs de seus casamentos, mas as pessoas estão mais humildes, eles escolhem, ligam, Cândida, por favor, venha. E tá aí, é um hobby natural. Eu gosto muito de representar, faço teatro desde criança. E já faço teatro e recebo cachê por isso, é um hobby. Então, É? sim, então, eu escrevo para o jornal. Essa parte. Ok, eu escrevo para o jornal. Tenho 2 jornais que eu sou colunista. Então, já É o pessoas. quê? Sou colunista residente. Colunista. Uhum. Como é que é isso, Ito? Sou colunista de jornal. Tenho uma coluna no Jornal Notícias. Sai todas as sextas-feiras, por favor, comprem e leiam. Todas as sextas-feiras, Reflexões de Movalinda. E tenho uma outra coluna mensal do Jornal Domingo, também um jornal público, que sai no último domingo do mês. A coluna chama-se Fatos e Pensamentos. Então são colunas que eu participo e tal. As pessoas veem os meus textos, leem. E são os meus leitores que cobraram livro. Disseram, não, nós queremos ter acesso de rever a Reflexões de Movalinda, debater Reflexões de Movalinda. E por essa razão, saiu Reflexões de Movalinda, que estará no mercado dentro em breve. Esse é só um protótipo do livro. Olha, já são 3 anos. Eu escrevo desde o dia 16 de junho de E 2023. esse és tu? Essa sou eu, uma das É? fotos no desenho. Então, sim. Então, eu já escrevo desde 2023. E esse é a editora. Cidade Sim, Sociedade de Notícias Editora. Exato. É para o jornal que eu escrevo, então é justo que sejam eles a editar. É um legado. Eles Diz- acreditarem em mim. Diz-me uma outra coisa enquanto fechamos. É normal um jovem sentir-se perdido numa determinada fase da vida. Sem sombra de Mas dúvidas. o que é que Absolutamente o que é que está normal. por detrás disso? Primeiro, eu disse que a maturação do cérebro é aos 25 anos. Segundo, a conjuntura, tanta bombardeio de tanta coisa, é tanta situação que acontece no mundo, Então, depressão. antes dos 25, tu és puto. Não, não digo isso. Isso é só maturação cerebral e varia muito de pessoa para pessoa. Tu podes passar por experiências de infância que te fazem ter uma maturidade surreal. Nós temos 3 idades: idade física ou biológica, idade mental ou psicológica, idade cronológica, que é a data do nosso nascimento. A idade biológica, normalmente, a maturação do corpo varia com as idades. Uma mulher começa a menstruar normalmente aos 10, 11, 12 anos. Então está madura o suficiente para gerar um filho, é a maturidade biológica. Não é à toa que às vezes encontram um corpo na rua e dizem estima-se que a pessoa tenha 30 anos, porque olharam para as características biológicas e estimaram que normalmente nessa idade a pessoa já tem rugas, tem barba, tem não sei o quê. Então é por aí. Idade biológica, mas a idade biológica também pode ser driblada. Falei-te do moço mojeiro de 16 anos, parecia ter 50, pelo consumo de álcool, não prática de exercícios, lifestyle má alimentação. Vamos ver, crianças com desnutrição crônica, muito comum em Moçambique. Tem 5 anos, mas é muito palita, parece que tem 2. É a idade biológica, que nem sempre é real. A idade mental normalmente faz com questões de estudos, testes psicológicos avaliados para tu saberes como é que tu estás mentalmente, qual é a tua Ok. idade. E a idade cronológica, que é aquela que tu nasces, o dia e o ano, data, hora que tu nasces. Então são 3 idades que nem sempre estão em congruência. E está tudo bem, mas voltando, sentir-se perdido é muito normal. Ah, é? Principalmente os adolescentes e jovens não vão ter as respostas da vida toda quando tiverem 20 anos. Achei que fosse muito grave. É normal. A verdade é que ninguém sabe dar resposta. Pouca gente sabe para onde vai. Ninguém sabe do amanhã. Estamos todos a tentar descobrir o que vai ser aí mesmo. Claro que há pessoas que têm um nível de consciência mais elevada, são espiritualmente mais conectadas, que têm maior afinco. Mas a vida é assim mesmo, é se descobrir diariamente, é tentativa e erro, é falhar, é aprender. E nós não aprendemos com as vitórias, aprendemos com as derrotas e os erros e as falhas. Isso é que nos torna mais fortes. E o que não nos mata não engorda. Nos fazem diamantes sem pressão. Quer outra? Yeah? É por aí. Tudo aí.